A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, família querida. Mais uma vez, pastor Davi aqui, Diário do Pastor, e hoje na sabedoria dos Provérbios. Provérbios capítulo 22, apenas o primeiro versículo que diz assim: mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Que palavra de sabedoria. É interessante como é que é a nossa vida, né? E não há nada de errado nisso que vou dizer. A nossa busca por estabilidade financeira, conquistar bens, apropriar-se de uma vida confortável, não há nada de errado nisso. Pelo contrário, isso é fruto do nosso trabalho. E todo trabalho é digno do seu justo salário. É isso que a Bíblia Sagrada ensina para nós. No entanto, nós não podemos confundir, em hipótese alguma, prosperidade econômica com o Evangelho. Se a gente fosse comparar essas coisas, a gente compararia numa perspectiva contrária a isso, que é aquilo que o nosso Senhor Jesus fala sobre as riquezas. Que é muito mais fácil um camelo passar no fio de uma agulha, no fundo de uma agulha, do que um rico entrar no reino de Deus e diz: ninguém pode servir a Deus e as riquezas. E tem muita gente associando o evangelho a isso, sabe? Essa coisa de que Deus ajuda quem cedo madruga, às vezes vai longe no seu entendimento e cria em nós a falsa impressão de que Deus está trabalhando a favor daqueles que se anulam no trabalho e que fazem do seu trabalho o seu próprio Deus. E a gente ainda chama isso de evangelho. E sabe o que resulta nisso? A impressão de que a bênção de Deus está nas coisas que Deus nos dá. E o evangelho é o contrário disso, praticamente o contrário disso. Por quê? Porque o evangelho, ele reorganiza os valores na nossa vida. O autor de Provérbios aqui, ele é evangelical, ao dizer: mais vale um bom nome do que muitas riquezas. E o ser estimado é melhor do que prata e ouro. Dentro dessas duas expressões, numa frase só, há duas lições muito importantes para nós. A primeira delas é que o evangelho muda o nosso caráter, não muda o nosso bolso. O evangelho não torna ninguém mais rico, mas o evangelho traz riquezas que são incontáveis, inumeráveis. Riquezas que não podem ser contabilizadas pelas cifras monetárias. Um caráter transformado não tem preço. Não tem preço. Muito mais vale o bom nome. Eu me lembro do meu avô, o seu Geraldo Nogueira. Saudoso seu Geraldo Nogueira, lá em Passa Quatro, no sul de Minas. Eu convivi com o meu avô metade da minha vida antes de me casar, praticamente. Diretamente com ele. Morando com ele. E eu pude ver de perto que aquilo que o meu avô mais preservou na vida dele como comerciante foi o seu nome. Como o meu avô se preocupava quando via o seu nome em risco. Porque mais vale um bom nome do que muitas riquezas. A segunda coisa que esse texto nos diz, na segunda parte, diz: o ser estimado é melhor que prata e ouro. Legado.
O Evangelho nos dá a oportunidade de construir e de deixar um legado, mas não um legado de heranças patrimoniais, e sim um legado de história, de exemplo de vida. Modelos que o tempo não apaga. Exemplos que nenhuma economia sustenta. Nenhuma economia se equivale. O tempo passa e o bom testemunho daqueles que foram transformados pelo Evangelho permanece. O ser estimado, o bom nome, isso não tem preço. Porque o Evangelho reorganiza os nossos valores. O Evangelho muda o nosso caráter. Ele não muda o nosso bolso. É lógico que quando a gente anda com Deus, a gente prova no dia a dia o seu cuidado, o seu sustento e muitas vezes até mesmo o seu milagre em prover o pão de cada dia, porque jamais aquele que anda com Deus vai mendigar o pão. Isso é promessa de Deus. Mas isso não significa que ao render a sua vida ao Senhor Jesus, você vai se tornar alguém rico. Muito menos que as bênçãos que Deus oferece possam ser contadas desta forma. Cuidado com isso. O verdadeiro Evangelho nos transforma e nos conforma à imagem de Jesus. E Jesus de Nazaré nos ensina com a sua vida que, mesmo não tendo onde reclinar a cabeça, mesmo não tendo paradeiro, e se submetendo ao cuidado dos outros, é o Rei da Glória. O Rei que entra em Jerusalém montado num jumentinho, humilde, cuja humildade é inestimável. Isso é o Evangelho. Que Deus abençoe você, que Deus possa cercar a sua vida de tudo que você precisa, mas, sobretudo, da verdadeira mensagem do Evangelho, e que Ele continue transformando a sua vida à imagem de Jesus. É a minha oração por mim, por você, por nós, nesse dia. Que Deus te abençoe. Até a próxima.